Aí essa minha professora agora, ela chegou pra mim uma vez, eu lembro isso até hoje. Aí tinha um negócio verde na mão dela assim, né? Ela chegou, toma isso aqui. Aí eu, como uma criança de 3 anos, eu fui lá e peguei. Mano, o negócio era amargo. Amargo, 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 amargo. Eu só lembro da amarguez do negócio na minha boca. De tão absurdo que era. Só é minha lembrança dos 3 anos. Sério? Aham, é minha lembrança dos 3 anos. Essa é minha lembrança. Porque o bagulho era tão amargo. Nossa, Aí até hoje eu não sei o que era aquilo e não sei porque a professora fez isso com um aluno de 3 anos. Eu tenho uma coisa que eu não era na infância que eu acho que eu era retardado, porque Você acha? tipo, eu amo, até hoje eu sou mais. Quando eu era Eita. mais novo, eu gosto muito de purê de batata, tipo, é o melhor comida pra mim. Mas só que quando eu era criança eu odiava. Tipo, eu não sei o que eu tinha, mas eu odiava. Cortou. eu disse que eu odiava. É, eu só entendi. Eles estavam dando como comida purê de batata, que eu estudava integral, né, na creche. Ai, integral é triste, Aí, hein? sim, porque aí eu chegava indo pra casa da minha tia, porque meus pais só chegavam, tipo, eu saía da escola Ai, umas 5 caralho. horas. Eu pra casa da minha tia, meus pais chegavam do serviço 8 horas, 9 horas da noite. Aí eu ia pra casa da minha tia, ficava lá até tarde, aí depois eu ia pra casa. Aí, quando eu ficava o dia todo na escola, aí eu tinha purê de batata, só que eu odiava. Tem uma vez que eles tiveram que chamar, tipo, meus pais na escola, porque eu me recusei a comer qualquer coisa, porque o purê de batata tava misturado. Tinha comida no purê de batata. Eu fiquei o dia todo, eu fiquei, tipo, quase 1 hora tentando fazer eu comer, não comia. Aí Mas aí a você mulher era começou a chato pra putar, caralho também, né? Sabe um eu era bagulho que muito eu chato fazia na comigo. creche? Eu não Tá. comia na creche, né? Quê? É. Aí eu não comia na creche. Não sei, eu não lembro se eu comia ou não comia. Mas eu Eu sei de um comia. bagulho que eu fazia. Eu pegava feijão. E aí eu enchia de farinha. Aí eu misturava até o bagulho ficar tipo um cinza. Aí depois que ele ficava cinza, eu simplesmente falava, caralho, isso aqui tá nojento. Aí eu ia lá e não comia. Caralho. É. Eu dava piti quando o prato era rosa, não, Nossa, criança tem esses bagulho com rosa e com azul, né, mano? né? Só que felizmente meus pais me ensinaram desde cedo a parar com essa merda. É, quando eu tinha uns 9 anos eu não gostava muito não. Aí criança tem bagulho com. Pelo menos tipo assim, na minha época, bagulho com gay. Ser chamado de viado, você ficava, pelo menos eu ficava puto quando eu era criança. É, mas é porque a gente Não, era eu mal nunca. ensinado nessa. Não, eu não ficava puto quando eu falo isso, porque, tipo, desde aquela época eu já falo, putz, o que que tem? Tipo, se a pessoa é gay ou não. Eu sempre tive a mente muito mais aberta pra isso, desde criança. Sempre Não, não, tive essa pra mim mente era aberta pra isso. xingamento, mano. Eu Ah, ficava Então, o. tipo, eu não entendia por que que as pessoas chamavam de xingamento. Eu nunca entendi quando era na criança. Eu minha. falava, Eu caraca, por que pensava você que tá era, xingando o cara. cara? Eu nunca, eu sabia que a pessoa usava como xingamento, mas eu nunca entendi por quê. Mas Aí é eu porque falo, naquela cara, época ainda não é que a gente foi mal ensinado, é que realmente tipo, a sociedade mudou muito em pouco tempo. É, a sim. sociedade mudou um Então, absurdo. Não é que foi mal ensinado, eles nem ensinavam. É, eu No ensino não que eles sabia, eu não tinha só. nenhum conceito de que era viado. eu só sabia que não era legal, que teoricamente não É, era no legal. começo, aí depois eu soube, gay, ok. Mas eu também não fui ensinado o que é um gay. Eu só. Tem coisa que a gente aprende sozinho. Tipo É assim, porque. ninguém te explica, você só aprende. É tipo, eu lembro que quando eu era do fundamental, às vezes eu falava sobre sexo. Só que, tipo assim, eu nunca fiz, eu nunca conversei com. Antes daquilo, nunca tinha conversado com ninguém, nem vi nada sobre. Eu só sabia. Eu lembro de ter noção do que era, mas não saber como funcionava, o que era de verdade. É, Então, sim, sim, sim. do pra que servia. o quê? Sexo. Até hoje eu Ah, não sei pra tá, que serve. Eu não sei nem Não, como é que quando eu era faz. criança, É, eu também não sei é, não. eu sempre fui muito inocente com essa parada. Eu só fui entender o que era Sexo isso depois que eu fiz é. biologia, tipo, muito, muito depois. Ah, Eu tá. só Você fui foi saber, fazer tipo, biologia? cara, eu era muito inocente, cara. Você não tem noção quanto inocente Não, eu eu era. tô tendo a noção agora que você tá falando. É Nossa, sério, É. eu sempre fui muito inocente quando tratava disso. Eu eu nunca tinha pensado, nunca. eu nunca pensei nisso, né, tipo. Na época. A malícia vem com o tempo. Mas eu só fui ter malícia realmente depois É, do eu nono tava ano, falando lá com o pro primeiro Kikito ano, hoje. cara. Ah, mas foi isso mesmo. Eu É sério, eu tava. sempre. Esses Só dias eu que. tava voltando da academia.
Daí eu tava passando na rua, de ônibus, né? Aí, tipo assim, tinha uma mulher muito bonita, muito bonita. E aí tinha duas crianças conversando. Eu pensei, mano, essas crianças vão olhar pra essa mulher. Porque, tipo assim, é o que eu faria, tá ligado? Mas E a aí- ver era mais bonita pra você do que pro resto do mundo. Aí a. Não, ela é bonita. Aí é. Aí as crianças continuaram conversando e completamente ignoraram a mulher. Aí eu fiquei, caralho, criança é um absurdo, mano. Que criança ela não tá nem aí, não, mano. Ah, ela tá tranquila lá dela, criança não, velho. Ah, sei lá, eu com 2 anos de idade eu gostava da menina da minha sala. Você sabe de quem? Da menina da minha sala. Eu lembro até hoje o nome Tá, dela. mas você gostava, mas não era um Amanda. bagulho tipo, olha só, aquela gostosa. Ah, não, aí com certeza não. Não era Eu aquilo, né, gostava. velho? Pior que Chegava eu em nunca casa, tive essa mãe. parada quando eu era criança. Eu lembro que ela Eu nunca recusava tive meus pedidos de interesse namoro. por alguém. Tá certo. Tá certo, mano. Muito Quando eu era bom, mano. criança, quando eu era criança, tipo, realmente eu não entendia, porque eu recusava pedir namoro das garotas na minha casa, porque eu não Caralho, tava irmão. afim, realmente. Eu nunca Nossa, tive afim de eu parar com no minha fundamental era um Eu não monstro. tive essa oportunidade. Eu era um monstro no fundamental, tá? Eu só me sentia culpado depois que 2 anos depois eu descobri que enquanto eu falava pra minha amiga que eu gostava. Uma colega minha que eu gostava de uma amiga minha, essa colega minha gostava de mim. E eu não fazia a menor ideia. Ah, tá. E aí virou anime. Nossa, velho. Ururu. Aí Eu eu. não sei como. Já aconteceu, já, mas eu nunca. Assim, Já deixei amigo na minha friendzone. Eu eu já depois aconteceu de eu ver- saber que gente gostava de Eu fui. não fazer nada. Mas recusar mesmo eu nunca recusei, não. Já, Eu já. já recusei. Eu já recusei. Não, depende. É, Recusar, você quer eu dizer o nunca quê? A fiz. pessoa chegar e eu gosto de você. Aí você Aí você fala. fala, sai! Você joga uma pedra. Não, já. Ah, não, recusei já, quando já. eu Teve uma falei, vez. Tinha uma amiga minha. Jogou uma Você pedra? quer jogar comigo? Não, Tá? que eu joguei uma Não, pedra. Eu não jogava vou pedra na pegar. casa do Caraca, vizinho. Na casa do Meu vizinho, Deus, ou mano. eu jogava Uhum. pedra. Eu já Ah. recusei esse estilo, tipo, exatamente. Agora eu chegar assim e falar, eu quero que você ficar comigo, falar, não, eu não tô afim no momento e tal. Tipo assim. Aí não, eu. nunca aconteceu. Eu não sou esse menino que acontecia essas coisas, não. Que acontecia essas coisas? Eu no Essa fundamental, situação eu foi incrivelmente eu era um monstro, assim. Só que, tipo assim, as pessoas que me queriam, eu não queria as pessoas. Só que aí as pessoas que eu queria não me queriam também. Então acabou que era isso aí. Eu Teve não uma- fui onde Eu também tô tava- pedindo tava- Sabe esses boneco bicho que eu desenho? Se fosse pra um usar um arco e outro usar uma agulha, que bicho seria? Não sei. Usar um arco? Porque na Pizza é caro. Tá, e mas essa é barata. usar um arco. Eita, pô, mas usar um arco, que bicho que você Bruno, quer? deixa eu já dizer? vai no friendzone, cara. Faz um povo Pô. segurando uma agulha. Hã? Por exemplo, Deixa várias pessoas Um na povo. friendzone. a alguma menina coisa. tubarão, ela usa uma katana. Uma Eu katana é o uma tempo espada. inteiro, Uma cara. espada faz o quê? Dilacera. Tubarão faz o quê? Dilacera. Ah, Coerente. O Acho que, menino tipo, javali, a lança Ativamente. faz o quê? Perfura. Eu não Javali faz sei, o eu quê? não vi seu Perfura. menino javali nem seu menino lança. O menino javali é lança, não? Né, não. Mano, eu descobri deixar 3 garotos na friendzone sem saber que tava deixando a Aí friendzone. esse menino usa um arco e a menina usa. Mas você era versátil, Daniel. Ao mesmo tempo que você sofria bullying, as meninas gostavam de você. É, vai ver fetiche. Cara, É fetiche, eu gostava de ver o né? menino Nossa, apanhar. Sofia bullying. Realmente descobri que tinha pessoa que eu deixei na friendzone sem saber. Anos depois eu fui descobrir quando a pessoa fala, Mas eu gostava elas de você eram naquela época. Mas só que Eu sabia, meu ápice. Já falar. Foi... Caraca, minha internet tá ruim. Caralho. Meu ápice foi na nono ano do fundamental. Como assim? O ápice de gentinho gostar de mim. Ah, meu Meu ápice ápice foi no primeiro ano. foi no fundamental. Foi no primeiro ano do ensino médio. Que aí tinha Que isso? uma quantidade legal. Aí- Tinha até aquela amiga do Bermudes lá que tá aqui. Que? É que o Bermudes conhecia uma menina que era minha amiga, ela gostava de mim. Aí ela ela era era o o quê? Minha Ah, amiga. eu acho que você tinha falado de mim. Eu fiquei tipo, o quê? Que? Não. É, eu também entendi um bagulho assim, tipo, uma amiga do Bermudes gostar do Bruno. Eu fiquei, quê? É. Uhum. Geralmente acho o que Bermudes eu ele tem as amigas gatas aí. Mas é isso mesmo. Eu acho que Mim? não tem ninguém que Não, estaria de- interessado em mim. Eita, Então, mas- Interessado em ninguém. Mas não é você o assunto, Kiki. O assunto é o Bruno. Não, É, mas eu tu falei, fala- é que eu não tinha acabado de falar. É que Esse é, não. você falou do seu assunto, você parou. Eu falei do meu assunto, você falou do. Aí eu não parei, eu cortei. Acho que a menina da agulha pode ser uma cobra, hein? Não sei, eu acho Cobra que... pica, pô. Ah, eu acharia irado um povo segurando várias agulhas. Mas ela não é um povo. Ah, mas eu queria um... Ah, Ah, tá. Ela é uma cobra e você quer um instrumento pra ela segurar. Não, é porque eu só fiz os bonecos, eu não pensei em nada.
Ah, uma Ah, cobra? tá bom, tá. Não, uma agulha é irado pra uma cobra. Mas eu não sei se eu gosto, não sei se eu gosto de cobra, eu gosto de polvo. Não Mas polvo, o do polvo. arco eu não faço ideia. Ah, não sei. Bicho preciso, que bicho que é preciso? Bicho que é preciso, um gavião é preciso. Então tá, fechou. Tiago também é preciso. Olha, a Bia foi fantasiada de casa, mano. Que De engraçado. Olha de casa. casa do Ah, arco. aquelas fotos que ela postou no Instagram era do bagulho? É, só que provavelmente eu tô sem a capa da fantasia que tá jogando ping-pong. Tem um campeonato de ping-pong, inclusive. Eu Ah, nem vi você é foto bom em sua. ping-pong. Você e o É. Rafa. Eu tava de Frodo Foi, você falou uma vez. uma No vez. carro por com aí. sua mãe quando a gente foi comprar o meu fone, eu acho. É. E a Bel tava de fake news? Aham. E Nossa. você foi criativo. Farpas. A B já foi de spoiler já uma vez. A Bia. Caraca, elas têm umas criatividades muito massa, né, mano? É. É uma fantasia simples. Agora tem que continuar falando de coisa pro podcast, galera. Eu tô É, jogando a mas aí gameplay. moiou, né? É, porra. Eu tava E jogando daí, que antes, depois você depois falou moiou. aquilo, acabou. Ah, Bruna, a acabou. gente tava perguntando, alguma vez na sua vida, Já principalmente na brigou? infância, sei lá, que a gente tava falando, você Porrada. já achou que ia morrer? Ah, eu não, briguei, esse negócio de morrer eu não disse porquê. Teve uma vez que eu quase caí da escada. Ali subindo a escada de casa. Eu quase caí pra Sério? trás. Aí eu pensei que se eu tivesse caído eu teria morrido. Uma Mas- vez eu tava na casa. Ah, fala. Mas uma coisa que eu penso constantemente quando eu tô na rua é que eu não posso morrer, mano. Porque, tipo assim, não por medo, mas porque minha mãe só tem eu de filho, mano. Eu não posso deixar minha mãe. Tem isso. Aí eu tenho um negócio em mim que eu não posso morrer. Quando eu era menor, na escada da minha avó tinha na casa da minha avó tinha uma escada em L que era de pedra, né? Uma escada de pedra em L. E os degraus eram todos fodidos. E eu tava tomando banho na parte de cima da casa e eu ia tomar banho no caso e eu lembro de minha mãe e pegar o shampoo lá embaixo. E eu fui perguntar onde tava o shampoo. Nisso que eu fui perguntar, eu caí da escada e comecei a rolar. Eu só parei porque a escada ficava do lado de uma grade e meu pé ficou preso na grade, eu fiquei pendurandinho. Aonde? Mas ia cair de muito alto? Eu ia cair. Não, eu acho que era alto pra uma criança da minha idade, mas. Alto. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui enquanto você fala. Eu já falei. Eu tava andando uma vez, aí eu tropecei no meu chinelo, aí eu caí, comecei a rolar, tipo, tudo. Você tropeçou aonde, Daniel? Tropeçar no chinelo é sacanagem, né, irmão? Olha, Eu andava Elise. muito. Eu Elise, debatei no chinelo. Você já achou Oi. que ia morrer? você já achou que ia morrer? Já. Quando? Quando eu tinha uns 4 anos e eu tava lá na prainha, aí tinha uma exposição. Aí, tipo, tinha uma placa de ferro enorme. Aí ela caiu por causa do vento. Aí tava eu e minha mãe lá. Aí ela me puxou e a gente foi pra baixo, na parte de plástico, onde a gente. Eu não entendi. Eu não entendi a última parte. Não entendi nada. Tipo assim, tinha uma placa caindo. Ela era tipo alumínio e tinha plástico. Plástico ia não, cair mas no tecido. Aí ia cair na gente. Só que a minha mãe puxou pra gente cair na parte de tecido, a gente não ia se machucar. Mas só que eu vi ela caindo e tal. Aí foi isso. Né? Eu falei das vezes que eu achei que ia morrer? Você falou de uma que você quase caiu da escada. Teve uma lá no sítio que a gente fez uma jangada de bananeira. Ah, jangada- essa você contou, mas foi tipo só pra mim, eu acho. Você não contou pro Não, pessoal. pra mim também. É, mas por exemplo, o Daniel eu acho que não sabe, nem Elise. Você já ouviu? O quê? Daniel? Acho A que gente não. tava lá O no quê? sítio, tem um poço, né? Um lago de peixe. Aí a gente era pequeno e os adultos fizeram uma jangada pra gente no poço. O que acontece é que eles não fizeram uma jangada retangular, por exemplo. Eles fizeram uma jangada quadrada. E ela era quadrada de tronco de bananeira, que é muito pesado. E ela tinha um tetozinho também, então ela era tipo um cubo, ela não tinha estabilidade nenhuma. Aí, enquanto a gente tava dentro da jangada, eventualmente ela virou, a gente era criança. Ela era muito Ah, você já pesada, a falou. gente Dessa Ah, história. tá. deu eu pra lembro, sair. Eu você achei que ia falou morrer essa nessa história. hora. Eu não lembrava, mas aí você começou a contar, eu lembrei. Mas aí Eu eu acho achei que que foi ia no morrer. segundo ano pra mim. Sei. Morrer eu nunca achei que eu ia, não. Eu tenho medo, mas pelo negócio que eu disse, nunca tipo, pensei em dos morrer, meus não. pais. Mas, tipo. Porra, morreu. É, mano, Eu eu sei falei que que não morre. acordar, na verdade. João Eu já Pedro, fa- por que já você falou pra eu eu vir já- pra cá?
Eu já. Porque eu ia te ensinar um negócio do Photoshop. Eu achei que a gente ia Teve um sonho meu que eu compartilhar a tive- tela. Mas eu acho que Tem não um vai amigo que precisar. eu fiquei tendo, tipo, Ah, eu tá. acordava. Mas dá no pra dia compartilhar a tela em chamada em grupo. Mas se forem, vocês. Dá. Vocês vão ensinar coisa aqui no meio. Eu tô gravando bagulho. Não, aí deixa, depois É. resolve. É porque a gente tá. Eu tô gravando coisa. Aí se você quiser contar. O Wilson tá gravando coisa? É, eu tô gravando podcast. Também. Com a gameplay de boa do fundo. É com gameplay de WoW? Aham, tipo assim, não é o foco, eu só tô falando, mas vai ficar Ah, com a gameplay. nice. Ah, legal. Eu só tô Maneiro. upando aqui o personagem. Eu nunca achei que Desenhando. Por eu que ia você tá gravando postar- podcast, Wilson? Porque deu vontade. Eu vou tá. gravar também. Você grava com o quê? Com Fraps? É. O bagulho da Nvidia. Do GeForce Experience? Uhum. Será que ainda tem? Vou gravar alguma coisa. Ah, outra coisa que eu tava pensando Deixa eu é. salvar meu desenho. É. Ficou legal, Um bagulho que. ficou legal. Da minha infância que me marcou muito. Foi uma vez que eu bati o dedo numa grade de portão. Não, não, grade de não, portão? pra você ver, é tipo assim, tá, eu tava na casa, eu acho que da minha tia Gertrudes, eu acho. É o nome da minha Caralho, tia. não, você acabou de inventar essa Não, coisa. não, eu juro. Se quiser eu chamo minha mãe. Minha mãe tá dormindo, mas eu posso chamar minha mãe pra provar que eu tenho uma tia chamada Gertrudes. Gertrude não. É Gertrude, Janaína, Caralho. Estelina, Não, pera aí, Anastácia não, eu tô confundindo. Não, pera, Anastácia não é possível. Eu não sei, eu esqueci o nome dessa minha tia. É. Aí o meu tio é Leandro. Porra, não tem mais GeForce Meu Experience. avô é Leandro. Aí tá, eu tenho uma tia chamada Gertrudes. Pelo menos eu acho que. Ah, eu tenho uma tia Maria também, é comum. Aí eu tava É, na casa comum. dela, e aí tinha um portão branco. E aí fechei o portão no meu dedo. Só que, tipo assim, doeu tanto que eu lembro disso até hoje, deve ter tipo uns 8 anos. O Bruno tem aquele dedo zoado, né? É, Bruno. É, Como é que aconteceu com o seu dedo zoado? prendido na porta. Você prendeu na porta. História simples. É, Tá porra, tão- Bruno. Você tem que contar a história, Bruno. Você tem que glamorizar a história, Bruno. É, Bruno. Como Você é que bateu você. num dia chuvoso. Que Você tava tava relampejando. Eu tinha menos de um ano. Ah, você Ah, não tá. lembra? Ah, então? faz Faz sentido. sentido então você não saber como Que é. nem que- minha Mas dá pra cicatriz do glamorizar Kiss, isso aí. Dá pra glamorizar. Minha mãe disse que eu estava. Minha mãe disse Ah, que. eu com 3 anos eu entrei como alcoólico já. Eu bebi uísque com 3 anos de idade. Caralho, irmão. E aí eu minha mãe encontrou eu caído no chão. A garrafa de uísque no chão. O Wilson Caraca, bebendo que desde criança. desespero. É, mano, imagina, você chega em casa, Quê? não, Hã? tipo, você vai ali na cozinha. Aham. Aí você Porque, encontra o seu é, filho com a garrafa de uísque entornado no chão e ele caído. De 3 anos. É um desespero, mano. É, você vai achar que o menino é alcoólatra com 3 anos. É, velho. Desespero. É uma merda, velho. É, mano, imagina, dá mó trabalho. Ele vai querer ir pra lama, aí você vai ter que ficar acordado até meia-noite esperando seu filho chegar, mano. Meia-noite eu tô falando cedo ainda. Uhum, puta. A gente chegando em inglês. Aí a professora tava bocejando, os caramba. Ela confundiu os negócios. Eu falei, você tá com sono, né? Ela falou, foi álcool, meu irmão. Ela tava de ressaca, mano. Nice. Ligaram pra ela meia-noite falando. Era outra, era substituta. Ela tava na lama, ligaram pra ela, sei lá, 3 da manhã na lama e falaram que era pra dar aula 8 horas. Ela tava de ressaca. Ela tava. Eu não sei se ela gostou ou não da gente, porque ela ficou meio que. Quero dar aula pra vocês. Aí depois ela. Não quero dar aula mais pra vocês não. Ela ficou trocando. Porque ela achou que a gente era muito rápido, mas ao mesmo tempo ela achou que a gente conversava demais. Conversava demais. Não sei porquê, porque eu não falo nada. E eu também sou um anjo. Eu sou um anjo. Eu nunca falei nada, cara. Você não fala Cadê nada? o GeForce Experience baixo? Diria que eu sou o que menos fala nesse grupinho. Eu Caralho. falo pra caralho. Eu falo com. Nossa. Eu sou o que menos fala. Porque, você tem uma ideia, desde o fundamental, a mesma reclamação minha mãe recebe de mim. Era conversa em sala Tipo de assim, no aula. fundamental ainda eles elogiavam porque eu tirava nota boa, né? No médio, É, já nem tanto. mas era Aí, conversa em sala de aula. era tipo assim, conversa- é um ótimo aluno, ele tem potencial, mas ele conversa demais. conversa, É Não, eu clássico. recebi outro tipo Depois do sexto ano, minha mãe ele não. Porque eu não tinha mais. Eu recebi reclamação que eu não falava nada em sala de aula. Ah, não, eles não Pai. reclamam disso não, Daniel. Sai daqui, não. Vai mentir pra Reclamava. Não reclama disso não. Sai daqui, sai daqui. Não reclama. Era demais, ele sempre falando com os colegas. Eu acho que eu vou. É sério.
É sério, e a mãe Eu sempre não fala, acredito, Daniel era me muito desculpa, quietinho no mas eu canto não dele, acredito né? Ele nisso. devia interagir mais com Eu acho que eu vou os gravar colegas de The classe. Sims enquanto eu. É sério, eu tô falando Mas muito vão sério quando eu gravar o falo mesmo isso. Não tem podcast? motivo. Ué, não, eu só vou ter. Ok. Jogar desse. É, tá com a gameplay aqui. Ou Tava Hack pensando em Sims. falar de experiências sobrenaturais, porque eu acho um bagulho muito irado. E dá pra contar Nossa, da mas vez eu do não tenho, sítio. eu não tenho quase Da nenhuma. vez do sítio, mano. A gente pode falar de lenda e coisa que a gente conhece também, É, né? pode ser. Abrir um E tópico uma vez, o aqui. que aconteceu comigo, eu acho que vocês já ouviram. Que a Hum. porta do meu. Aquela época que não existia a porta do meu quarto. Uhum. Que eu tava de boa. E aí passaram a gente aqui na frente da porta do meu quarto, né? Aí eu pensei, caralho, meus pais, tá ligado? Eu vou esperar meus pais aqui voltarem pra eu dar benção pra eles, dar boa noite e dormir. E aí eu fiquei esperando, olhando, ninguém veio. Aí eu, caralho, porra, é essa? Morreram no banheiro? Aí eu levantei, o quarto dos meus pais fica do lado do meu. Aí eu olhei pro dentro do quarto dos meus pais e estavam os dois dormindo. Aí eu fiquei, caralho, quem passou aqui? Porque, tipo, passaram na minha frente, não foi um vulto passando rápido. Passaram andando normal, tanto que eu até pensei que eram os meus pais. Mas você não tava olhando? O quê? Pra Quem ver se eles passou? voltaram? Não, quando passaram. De relance, mas passou devagar. A ponto de eu perceber e olhar. E esperar acreditar que eram os meus pais. Eu não consigo lembrar de nada não que aconteceu. Eu acho que nunca teve nada. Ano passado o que aconteceu foi que Foi o eu sítio. tava. Não sei o que eu tava fazendo. Foi. Eu tava. Não lembro o que eu tava fazendo, mas era na época que eu tava tipo assim, creepypastas, É. cultismo. Aí eu Eu ficava. lembro dessa época aí. Aí eu tava nessa época aí, né? E aí Eu eu tava conversando na época. E aí. Bateram na minha porta. Aí eu falei, mãe, pai. E aí não era ninguém. Aí eu cheguei, mãe, pai, vocês bateram na minha porta, mandando eu dormir. E aí não foi ninguém. Aí eu fiquei desesperado, mano. Desesperado. E aí eu. Na época eu era tipo. Muito. Eu era mais religioso, né? Hoje em dia eu não gosto muito desse negócio, não. Eu até falei com Você meus tá pais. cagando. É, não é que eu tô cagando, tipo assim, eu não sou ateu. Eu acredito em Deus. Mas eu acho que a igreja, ela tá meio perdida, tá ligado? A igreja já fez Nossa, tá tanta com coisa. Tem que renovar, mano. Eu. Ah, claro. Tem que Ah, sair um 2.0 da Bíblia. Sim, tem. Tá muito antigo. E aí, deixa eu só concluir. Você relatou isso? Sim, eu, tipo assim, na época, a gente tava conversando com ela e bateram na porta. E aí eu fiquei desesperado. Eu cheguei no grupo da igreja e falei, galera, aconteceu um bagulho aqui, eu preciso falar com alguém. E aí eu pedi ajuda, né? Eles mandaram eu rezar um texto, esse tipo de coisa. Aí eu liguei pra ela. E a gente começou a rezar o texto junto. Aí foi nessa época que eu fiquei, gosto dela. Mas aí Tem que botar o bip, cada vez que falar o nome dela agora. agora tem que fazer isso. Botar um bip. Ah, o negócio que botar bíblia dá pra saber que é mesmo assim. Não, mas esse que é legal, mano. Que falaram, ó, você falou de mim, você falei. Não falei, não Falei, tem o né? bip. Então vamos lá? É, tem o bip. Que aí deixa no ar assim, fica. Agora Quem tem que será botar o que bip. é? E Tem que botar aí. Aí o que aconteceu foi isso. Foi tipo. Bater na porta, eu fiquei desesperado. Aí acabou que. Eu não sei gravar Mas, com ele no vídeo. Eu abri o overlay durante o jogo. Daí eu falei disso uma vez pro padre num retiro que eu fui com ela. E aí. O padre chegou, não, lê esse livro aqui. Aí eu tô com o livro até hoje, o nome dele é Suma Demoníaca. Caralho. Aí o padre falou bem assim, ó, antes de você ler esse livro, você, tipo assim, você reza, você se prepara, faz uns bagulhos, se prepara, tá ligado? Como E é aí que eu faço eu- pra gravar? Alt Z. Alt Z? Obrigado. Eu acho que é Vou Alt Z, tentar. é. Aí eu comecei a ler o livro, né? Aí antes de eu ler o livro, eu peguei um texto, eu passei água benta em mim, porque eu tenho um frasco de água benta que eu ganhei no passado do meu colega. E aí eu rezei o texto e fui ler o livro. Aí eu fiquei uma semana sem conseguir dormir direito depois de começar a ler o livro. Aí eu desisti. Ele tá ali parado até hoje. Eu não consegui mais ler. Eu não lembro, teve alguma época que eu vi alguma coisa muito boba que me deixou sem dormir. Eu não era tão pequeno. Lembrei. Era a música de Nado Hipno. Só que era um Caralho, vídeo. do Hipno? É, Ah, do Hipno, mas só que é era um bizarra, vídeo. mano. E no vídeo ele tava bizarro. Era um vídeo de um cara que ele contava creepypasta de Pokémon. E sempre tinha umas imagens muito bizarras no fundo. Aí eu via do Hipno e fiquei sem dormir um tempinho, eu lembro. Foi muito bobo, mas. A do Mas aí Hipno eu foi acho muito ela bom. bizarrinha mesmo. Ela é bem bizarrinha.
Não é bizarrinho, não. É o toque do Lavender Town, não é? Com o ídolo Com cantando as crianças de fundo. cantando. Sim. É. É O- creepy, mano. Lá no sítio, eles, não sei se você sabe, aconteceu um evento sobrenatural também. Não, a do City foi um absurdo. Quem Toma quer ter tudo. as honras de contar? Ah, Foi o Kikita. não fui eu, cara, eu juro. Caraca, eu juro por qualquer Mano, não tem como coisa ter que sido não que fui Kikita eu. se eu tava atrás. Eles, tipo assim, no sítio, atrás a gente tava em cima da pedra. Aí pensa que. A gente tava em cima da pedra. Aí na nossa frente tava uns lugares de plantar coisa, não era? Só que era tipo assim, tinha um chão. Exatamente. Aí ele tinha- era. Aí era. tipo uma Mas horta não era suspensa. plantada na terra, assim. Era na terra, mas eles levantaram com tijolo e plantaram. exato. Encheram de terra Tinha e uma- plantaram. É. E aí É tipo plantaram. uma hortinha suspensa. É, uma tinha suspensa. Aí plantaram o que ali? Não lembro o que era. Ah, tinha cenoura, tinha uns negócios assim. Tinha umas hortaliças de não ficar no chão, porque os bichos tragam. Ah, beleza. Aí a gente tava em cima da pedra porque a gente tinha feito a fogueira, né? E aí a gente começou a descer pra voltar pra casa. E aí a gente pensou, não, tomar cuidado aqui que o pai do Kikito vai dar um susto na gente. É, porque ele sempre faz isso. E a gente já tava meio cagado porque os meninos achavam, viram a folha de bananeira. É porque a luz da fogueira tava batendo na folha de bananeira e tava Mas refletindo ninguém branco. sabia, vocês achavam que era espantalho, nem tem. É, Não, então, não tem. a gente aí não, você também pensou, Bruno. Não, então, eu não lembro de ter visto um espantalho. Só quando vocês falaram que virou alguma coisa, eu falei, é o espantalho. É, eu também me acreditei, sua mãe disse, eu pensei, a tia não vai zoar com a gente. Aí eu falei, caraca, eu não lembro de ter espantalho. Só que minha mãe falou e eu falei, deve ter. É, se fosse seu pai eu não acreditar não, mas é sua mãe. Não, é porque eu acreditei em qualquer coisa lógica que falaram pra mim. Né? Só que esse não é o ponto, né, Luiz? É, porque a gente. Aí, beleza. A mãe dele voltou e o pai dele voltou. Aí a gente começou a descer da fogueira. Meu pai, no caso, minha mãe. Não, seu pai e sua mãe voltaram. Exato. E aí a gente começou a descer da fogueira. Certo? Isso, a gente começou a descer da pedra. E a gente começou a descer da pedra. E aí nisso tava. Quem tava na frente? Eu sei que eu tava por Eu. último. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a sair, mas... Eu fui o primeiro, aí eu vi que gritando ele saiu correndo na minha frente. Não, então, porque o que acontece? A gente tava descendo e eu sabia, eu tinha certeza que meu pai ia tentar assustar a gente. E eu tenho muito medo de tomar susto. Uma outra coisa, ninguém queria ficar por último, É, claro. todo mundo morrendo de medo. Aí se eu não me engano, eu falei. Deixa que eu vou por último, que eu fiquei. Não lembro, eu acho que eu falei isso. Eu não lembro agora. Mas eu acho que foi, porque tanto que eu tava por último. E aí eu fui por último. Eu acho que na minha frente tava o Bermudes. Aí depois tava o Depois Kikito. você quita, depois eu. É. Aí nisso. Gritaram atrás de mim. Só que. Tipo, foi um. Acho que foi Ah! durante quando a gente já tava correndo. Quando a gente já tava correndo, porque a gente ficou com Mas medo. não foi tipo um grito de susto. É, Tipo, foi só um grito. foi tipo, sabe? Não foi um tipo, pra Não, não, assustar. não, você tá ligado que eu ouvi o Kikita gritando atrás de Mas mim. eu gritei antes. Então, o negócio foi que eu ouvi a voz do Kikita só, não teve mais ninguém gritando pra mim. Só que eu ouvi e o Wilson Eu ouviu ouvi, eu também. tava atrás, eu ouvi o grito de trás de mim. E não tinha Vocês tavam ninguém. malucos. E aí, tipo assim, aí a gente pensou, não, foi o tio do Kikita, foi o pai do Kikita. Só que aí o tio do Kikita tava dentro da casa e o E pai meu do pai Kikita tava, saiu do banho. escondido em outro lugar, tentando. Ele veio do outro lado, ele não tava. Não, seu pai saiu de dentro da casa. Então, tomando ele saiu banho. do banho, do outro lado, era na casa. Foi lá no contrário. E não tinha mais ninguém. E o Kikita lá no tava. sítio. Quem tava na minha frente era o Bermudes, e o Bermudes também ouviu o grito. O único que Pois não ouviu é. era o Bruno que tava na frente. E o que também ouviu, o Bermudes ouviu e eu também ouvi. E veio de trás de mim. E tipo assim. Agora eu não tenho medo, mas não faz sentido, porque. Não faz sentido. A gente não. Eu não consigo pensar em nada. Porque, é sério, eu posso jurar por qualquer coisa que não fui eu que dei aquele grito. Não Eu posso foi. jurar que eu ouvi aquele grito e veio de trás Eu de ouvi mim. também. Isso lembra aquela vez que alguém mandou mensagem pra Vitória do seu lado Jordan. Mas Não. aí até hoje Tá ninguém vendo? sabe quem foi. Aí é Wilson, sobrenatural. foi mesmo. você, todo Quem mundo disse sabe. eu, mano? Você, Wilson, já falou que foi você. Wilson. Tem Tem essa. vários pi agora nessa conversa. Não, tem não. Não fui eu. Esse Ô, João mensagem- Pedro, você vai ensinar um negócio? Porque daqui a pouco eu vou dormir, eu tô no baixo. É porque ele vai ensinar um negócio pra você no meio do podcast. Agora a gente já tá É, tocando podcast. porra. Amanhã a gente faz isso.
Tá, você então. Ah, Ah, mas aí, cadê o bermuda? aí Sem cagou o contar. pauzinho. É, cagou no pau, Elise. Mas falou, boa noite. Ué, o menino Falou. falou que o negócio muito Você entrou muito tarde. É. mas eu tava. Tocando baixo, mano. Se você tivesse tirando foto, eu E fazer um entendia. trabalho de violência. Mas você tava tocando baixo, Elise. Você vai virar Tocando baixista? baixo. Não, você não quer virar baixista, você quer virar fotógrafo. Quem é você pra falar que eu não Eu quero virar sou baixista? alguém que já ouviu você Patriarcado. falando que queria você virar fotógrafo. Ué, eu Você posso ser virar uma fotógrafa e baixista. Não, pode não. Só pode ser uma Mas pessoa só. Tem que escolher um. É, Tá, mas tchau, gente. falou. Boa noite. Como é que eu Falou. gravo mesmo? Alt Z, cara. Alt Z. Aí tem aí de fundo tem uma gameplay minha jogando WoW. Gravar. Depois eu vou fazer umas gameplays de WoW clássico. Mas eu vou acelerar toda a parte que eu tô andando, que é 90% do jogo. E cortar só O- a parte que eu tô matando. Ah, a gente vai jogar mesmo. Eu tenho que ver se eu recebi, aliás. É, você pode dar uma olhada aí. Ah. Eu vou olhar mesmo. Você nunca. Mas fora essa que a gente teve, eu não tive nenhuma. Não, a mais recente, a mais que me pegou foi essa daí do sítio mesmo. Porque tem essa do cara que passou aqui na frente, do que bateram na minha porta e essa, que eu não tenho explicação. Não, eu nunca tive nenhuma. É porque, sei lá, do cara batendo aqui pode ter sido alguma coisa lá fora, alguma coisa assim. Mas do grito, não tinha ninguém pra fazer isso. E tipo, não era grito de bicho, era grito de animal. Mas se fosse um macaco bugio, a gente conseguia identificar, né? Mas não era um macaco bugio. Ah, do Sekiro? Não, macaco bugio, mas macaco. É, eu não sei não. Só sei o macaco do Sekiro só. Aquele macaco branco bizarro. Aham. Ah, é, Bruno, a gente tava na aula de inglês, eu fui dar um exemplo de Dark Souls, a professora não gostou não. Falei assim, Professora o ah, a professora não gostou não. Falei, O ah, quê? não sei o que é. Can you give me your soul? Porque no Dark Souls é assim, né? Se você entrar. Ash one, we shall be more souls. Um negócio assim. Daí a. Daí eu. Action man. Be sure to bring more so. Aí eu pensei, não, eu vou fazer um exemplo aqui de Dark Souls. Aí ela achou creepy e falou, não vou aceitar essa frase não. Caralho, professor. Aí eu fiquei triste. Pô, ela fez jogo da velha, né? É, ela fez jogo da Trabalhar velha e muito depois bem, deu o muito que a gente eu e o que a gente explicou pra ela, porque que empapar não é justo. E aí quando foi pra decidir quem ia iniciar o jogo da velha, ela falou, faz empapar vocês dois aí. Aí eu falei, ah não, ela tá trolando, cara. Jogou na cara de vocês. É, Tá ela falou. trolando lá. Ela jogou na nossa cara que ela não se importa. Mas ela era bonitinha. Ela era bonitinha, isso tem que cortar. Ela tinha uma... Eu não Talvez vou não, falar o resto, não. que ela não vai ver. Pode ter certeza. Aí Não primeiro vai. mais famoso do Brasil. Né? Top 15 mil. O mais famoso do Brasil, que ela também não vê. É o que? É o Não é, não. Nerdcast? O podcast? É. Então pronto, você acha que ela vê Nerdcast? Às vezes, né? Não, não vê não. Ela vai pra lama, porra. Não, mas, né? O Bermu... Vai pra lá ouvindo no nosso podcast. Bermudes não vai pra lama. Não vai, é Bermudes verdade. é a própria lama. Bermudes é a própria lama. Aham. Ah. Tem que voltar mais gente, porque senão. Eu Né? Mas tem que precisar de um assunto, velho. vou de um assunto. Vou. Ah, deixa eu ver se eu recebi o código.